a gravação. Bem, novamente, gente, boa noite. Eu quero, antes de dar início à aula de lógica de predicados, né, eu queria só falar que, assim, a universidade, ela achou por bem não dar esse feriadão, esse tal feriado, né, que todos estão dando, já que as nossas aulas são de forma remota, né? Não faria sentido a gente liberar vocês para não ter aula, uma semana de aula, já que o nosso tempo já é muito curto, e sendo muito curto, a gente acaba perdendo uma semana de aula que eu não conseguiria repor depois. Então, eles entenderam que era para seguir o calendário normal, né? E então, semana que vem tem aula normal, tem questão normal, né? Questão avaliativa. Se eu não me engano, a gente tem só mais 3 semanas de aula, tá? Então, é mais ou menos isso, porque depois, 3 ou 4 semanas, 4 semanas de aula, mais 4 semanas de aula, são mais 4 questões, né? Nós estamos entrando na 6ª questão, são mais 4 questões. Depois disso, quem passou, né? Quem tiver faltando pouco para passar, tem a possibilidade de fazer mais uma questão, né? Questão ou uma provinha, né? Que vai ser somada com a outra nota, né? Para poder ver se consegue passar, tá? Então, vamos lá. Vamos falar de um pouquinho de lógica de predicados. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela. A tela está aparecendo para vocês? Tá? Tá sim, tá sim. Tá bom. Então, vamos lá. Bem, gente, nós vimos na aula passada um pouco sobre a lógica de predicados, então a gente falou um pouco da sintaxe da lógica de predicado, a gente verificou que a lógica proposicional, ela realmente é uma lógica de pouca expressão, então, às vezes, a gente precisa de uma lógica um pouco com mais expressividade, e essa expressividade vem justamente porque existe um fortalecimento da palavra, né, verbal todo e da palavra verbal existe, que nos ajudam a provar algumas sentenças que na lógica proposicional a gente não conseguiria. Então, na aula passada, a gente ficou na parte da sintaxe, e hoje a gente vai finalizar a aula, né? A gente vai finalizar esse conteúdo explicando como que funciona agora, como que a gente atribui a validade dessa lógica, tá? Então, a gente sabe que um argumento, ele pode ser representado na forma simbólica, P1, e P2, e P3, até Pn, isso implica em um Q. De P1 a Pn, a gente chama de hipótese, é a mesma coisa, né, que a anterior, e que é a nossa conclusão. Então, a gente sabe que as FBFs, elas são construídas, assim como na lógica proposicional, elas vão ser construídas a partir de predicados e quantificadores, assim como de conectivos lógicos e símbolos de agrupamento. Então, a gente vai ter a mesma estrutura da lógica proposicional na lógica de predicados. E para um argumento válido, a gente quer que Q seja consequência lógica das minhas premissas, P1, P2 até Pn, certo? Baseada apenas na estrutura interna do argumento, e não na veracidade ou falsidade de Q em qualquer interpretação particular. Isso se dá por quê?
Porque agora a gente não está mais focado se é verdadeiro ou falso o que. A gente quer que seja válido para qualquer interpretação, certo? Beleza. Então, em outras palavras, uma fórmula bem formulada, ela vai ser válida, seja verdadeira, em qualquer interpretação possível, em todas as interpretações possíveis. E aí a gente vai utilizar das regras de dedução, que são as regras que nós aprendemos na lógica proposicional, utilizando o quê? A mesma sequência de demonstração, que parte da hipótese chegando até a conclusão. As regras devem preservar os valores lógicos, então, o que é verdadeiro é verdadeiro, o que é falso, de modo que se em alguma interpretação todas as hipóteses forem verdadeiras, então a conclusão também vai ser verdadeira com aquela interpretação. Então, não é nada de diferente da lógica proposicional. As regras de equivalência e as regras de referência, para a minha lógica proposicional, ainda vão fazer parte da lógica de predicados. Então, elas são muito importantes também na lógica de predicados. Então, por exemplo, se eu tiver P e P implica em Q, isso conclui que. E isso é verdade porque, por modus ponens, mesmo que as FBS envolvidas, isso aqui é válido por modus ponens, mesmo que essa FBF seja predicada. Como assim predicada? Se esse P aqui fosse um para todo x, P de x, né? E aqui fosse também um para todo x, P de x, implica em um para todo x, Q de x, quem ele vai me gerar? Ele vai me gerar um para todo x, Q de x. Então, isso também é válido, né? Esse P aqui é um P de fórmula, então a fórmula pode ser predicada, tá? E se ela for predicada, também vai valer a minha regra de inferência, que é o modus ponens. Então, eu digo o seguinte, ó, use a lógica de predicados para provar a validade do argumento. Para todo x, R de x, e para todo x, R de x implica em para todo x, S de x, implica, ou seja, conclui para todo x, S de x. Eu pergunto para vocês, quais são as minhas hipóteses? Quais são as minhas premissas? Quais são, gente? Sabem, não? Ninguém? Bem, uma premissa é para todo x, R de x, certo? Uma segunda premissa é para todo x, R de x, implica em para todo x, S de x. E eu quero exatamente concluir para todo x, S de x. Então, uma sequência da demonstração é para todo x, R de x, para todo x, R de x implica em para todo x, S de x, e a gente observa que esse cara aqui seria o meu P. E esse cara é igual ao cara de cima, então também ele é o meu P. Então, esse cara é P, né? Uma fórmula que eu chamei de P. Essa daqui é exatamente uma fórmula Q, porque ela é diferente das demais. Então, se eu tenho Q e tenho, perdão, se eu tenho P e tenho P implica em Q, eu posso usar modus ponens em 1 e 2, gerando quem? Para todo x, S de x. E aí é exatamente o que eu queria provar na minha conclusão. Então, a gente observa que eu utilizei modus ponens aqui, e ela é uma fórmula bem formulada que é predicada, ok? Beleza. Então, a abordagem geral para provar esses argumentos é, primeiro, eu retiro os quantificadores, se necessário, tá?
A gente retira os quantificadores se forem necessários. Então, sempre, em primeiro lugar, retira os quantificadores. Segundo, manipula as fórmulas bem formuladas sem os quantificadores. Então, eu vou fazer a manipulação sem os quantificadores. E depois eu coloco os quantificadores no lugar, se for necessário. Se a minha conclusão precisar de algum quantificador, certo? E aí, por isso, a gente precisa de algumas regras novas. As regras de inferência que nos fornecem mecanismos para a retirada e a inserção dos quantificadores. E aí nós temos 4 novas regras. As 4 novas regras são: a primeira, retirada do quantificador universal, retirada do quantificador existencial. Terceira, inserção do quantificador universal e inserção do quantificador existencial. Então, a lógica de predicado, ela é toda voltada para a lógica proposicional com essas 4 novas regras. E a gente vai exatamente nessa aula falar dessas 4 novas regras, certo? Então, a gente tem as 4 novas regras que estão aqui. São essas 4 novas regras. A primeira regra de inferência, eu tenho para todo x, p de x, e eu quero retirar esse para todo. Eu tenho a segunda regra, que eu tenho existe x, p de x, e eu quero retirar o existe. A gente tem o p de x e a gente quer colocar o para todo, e a gente tem um p de x ou um p de a e a gente quer colocar um existe. Colocar o quantificador existencial. Então, vamos ver a primeira regra. A primeira regra eu tenho de para todo p de x, eu quero deduzir, eu posso deduzir um p de t, onde t é uma variável ou um símbolo constante, qualquer. Então, pode ser qualquer coisa. Pode ser P de T, pode ser P de A, pode ser P de B, pode ser P de X, propriamente o P de X, pode ser o P de Y. Isso vai ser utilizado quando? De acordo com o que a minha questão está pedindo. Se a minha questão ela for conivente eu colocar P de A, então eu vou colocar P de A. Se for mais conivente permanecer com P de X, eu vou retirar o para todo e vou deixar o P de X. Por quê? Porque o que para todo X, P de X diz? Diz que para qualquer um do conjunto universo, a propriedade P vale para X. Quem é X? Quem eu quiser. T, A, B, C. Então, eu posso deduzir um P de T, onde T é uma variável ou um símbolo constante. Esse T aqui pode ser o próprio X, tá? E essa regra é chamada de particularização universal, que é chamada de PU. Qual a restrição do uso dessa regra? Se T for uma variável, não deve estar dentro do escopo de um quantificador para T. O que quer dizer isso? Quer dizer que, se eu tiver, por exemplo, um para todo x, P de x, T, por exemplo, eu não posso deduzir P de T, T. Por quê? Porque você está restringindo esse T a um T específico, onde esse T é um outro cara. Então, eu não posso falar, não posso utilizar dele. E a gente vai ver quais exemplos a gente fura essa regra. Então, a gente vai ver mais na frente onde fura isso, para ficar mais claro para vocês. Existe x, p de x. Então, eu tenho um existe x, p de x, e eu quero exatamente deduzir alguém. O que eu vou deduzir? Se existe um cara que tem a propriedade P, eu posso deduzir um P de T, onde T vai ser uma variável, um símbolo constante, que não foi utilizado anteriormente na sequência de demonstração. Por que a gente tem a gente precisa dessa informação de que não foi utilizado anteriormente? Por quê?
Porque como a gente sabe que existe x, p de x, pode ser todos, mas pode ser apenas um, se ele for utilizado anteriormente, esse cara pode não ser igual ao do existe. Então, é necessário que ele seja a primeira variável ou símbolo a ser usado na minha sequência de demonstração. Essa é chamada particularização existencial. Restrições, é necessário que seja a primeira regra a usar T. Então, se tiver um T lá em cima, eu não posso usar T, tem que usar um A, tem que usar um Y, tem que usar um Z, desde que seja a primeira. Bem, então, estas são as duas regras utilizadas para a particularização. O que é particularização? Eu vou retirar os quantificadores. Agora eu vou inserir os quantificadores. Então, eu tenho um P de X e quero generalizar, ou seja, eu quero gerar o para todo X. Posso fazer isso? Posso fazer isso. Mas eu só posso fazer isso se eu tiver um P de X em que em algum momento ele mostrou para mim que ele é válido para qualquer interpretação e para qualquer elemento do meu conjunto universo, certo? Eu não posso partir de um P de X que vem lá da hipótese e gerar um para todo X. Isso não pode acontecer. Então, qual a restrição do uso? P de X não pode ter sido deduzida de nenhuma hipótese na qual x é uma variável livre, nem pode ter sido deduzida através da particularização existencial, de uma fórmula bem formulada na qual x é uma variável livre. Bem, porque se você tem lá, existe x, p de x, retirei o existe, botei um p de t, e aí eu não posso voltar para todo x, p de x. Por quê? Porque ele existe. Eu garanto que a propriedade vale para um elemento e não para todos os elementos. Então, essa é a nossa terceira regra. A quarta regra é a regra da generalização existencial. O que é a generalização existencial? Eu tenho um P de X ou eu tenho um P de A, eu posso chegar à conclusão que existe um que tem a propriedade, já que eu tenho ele lá escrito. Essa é a generalização existencial que a gente chama de GR. Então, para ir de P de A existe X, P de X, X não pode aparecer em P de A. Claro, eu não posso ter P de X, P de A, X, por exemplo. P de A, X, P de A, X, não posso botar existe X, P de X, X, porque aí você acaba transformando esse X, que é uma variável livre, em algo que é maior que isso. Ok? A gente vai ver exemplos para ficar claro para vocês. Então, vamos lá. Vamos falar agora, primeiro, da particularização universal. A particularização universal, a gente tem o para todo x, p de x, e quer retirar o para tudo. Então, o que essa regra diz? Ela diz que a gente pode deduzir P de X, P de Y, P de Z, P de A, P de B, P de Z, P de qualquer coisa. Então, eu posso deduzir qualquer P do para todo X, P de X, retirando, assim, o quantificador universal. Se P é verdadeiro para qualquer elemento do conjunto universo, então a gente pode nomear um tal elemento por um nome arbitrário de variável, como x, y ou z. Ou podemos especificar uma constante particular no domínio, P de A, P de B, P de C, e P ainda é verdadeiro para todos os elementos. Sim, porque se ele é válido para qualquer x, ele vai ser válido para um elemento em específico, que é do meu interesse. Então, beleza. Então, lembra que a gente falou daquele exemplo do Sócrates? Agora a gente vai voltar nele, em que a gente vai conseguir resolver. A particularização universal pode ser usada para provar um dos silogismos clássicos do filósofo e cientista grego Aristóteles, que viveu de 384 a 322 a.C.,
e foi o primeiro a desenvolver um sistema de lógica formal. Então, o argumento é o seguinte: todo homem é mortal. Sócrates é mortal. Logo, Sócrates é mortal. Então, como que a gente vai transformar isso? A gente tem exatamente o seguinte: a gente tem, chamo de H de X, X ser humano. Eu vou chamar de M de X. Chamei S primeiro porque eu chamei Sócrates. Sócrates é o símbolo constante. Então, Sócrates é uma pessoa. Então, ele é um símbolo constante. Eu tenho M de X, X é mortal. E aí eu posso escrever o seguinte: para todo X, ou seja, para toda pessoa, ó, todo homem é mortal. Então, eu posso escrever para todo X, se X é homem, ou seja, se H de X, então M de X. Então, X é mortal. Então, todo homem é mortal pode ser escrito para todo X, H de X implica em M de X. Beleza. Sócrates é homem. Sócrates é homem, então eu tenho que H de S. H de S. Logo, Sócrates é mortal. Logo, então, eu tenho M de S. Então, eu tenho exatamente esse argumento e eu quero mostrar que ele é válido. Então, eu vou ter, para todo X, H de X implica em M de X e H de S, e isso gera o meu M de S. Bem, quais são as hipóteses? A minha primeira hipótese é para todo X, H de X implica em M de X. A minha segunda hipótese é H de S apenas. Então, eu tenho essas duas hipóteses. E eu quero gerar M de S. Bem, primeira coisa que a gente faz, então, é retirar o quê? O quantificador. Porque eu não consigo fazer nada se eu não retirar o quantificador. Vou retirar o quantificador e é um quantificador universal. Se é o quantificador universal, esse meu X aqui é válido para qualquer coisa. Se a minha segunda hipótese ela está em função de S, e é ela que eu vou manipular junto com o 1, o que eu vou ter? Eu vou ter exatamente, então, que pegar e fazer a particularização universal utilizando-se do S. Então, eu vou fazer a particularização universal em 1, gerando quem? H de S implica em M de S. Certo? Ao fazer isso, agora eu gerei exatamente o quê? Uma das regras de inferências que a gente mais utiliza. Eu tenho P, que é o meu H de S, eu tenho o meu Q, que é meu M de S, então P e P implica em Q, vai gerar quem? M de S. Certo? Então, utilizando o modo Spones, vai ser o quê? O meu M de S. O que eu queria exatamente provar. Certo? Então, agora, com a lógica de predicados, eu consigo provar aquela frase, aqueles argumentos verbais que eu havia falado anteriormente, no início do exemplo, lá no início da aula da terça-feira. Beleza. Cuidado. Qual é o cuidado que eu tenho que ter com a particularização universal? Sem a restrição sobre a particularização universal, qual é a restrição? A restrição diz que eu não posso utilizar da mesma variável ou da mesma constante se a constante ou a variável estiver no escopo do meu quantificador, tá? Então, sem a restrição sobre a particularização universal, uma hipótese da forma: para todo x existe o y, p de xy, isso vai me levar ao quê? Eu retirar esse para todo e ficar com existe y, p de y. Ó, existe y, p de y. Certo? Então, o certo não poderia substituir por esse y, porque esse y está no escopo do para todo. Certo? Não poderia substituir o x por y, certo? Se isso pudesse, a gente vai ver que olha o que acontece. Se
Nesse caso, a variável x foi substituída por y no escopo de um quantificador para y. Isso não é válido. Por exemplo, se o universo é conjunto dos números inteiros, então, conjunto dos números inteiros, e se eu tiver a propriedade P de xy, x é menor que y, o que eu vou ter? Eu tenho o seguinte, olha, para todo x, para todo cara x, sempre vai existir um y em que x é menor que y. Isso sempre vai acontecer. Sempre vai ter um elemento, tá? Para qualquer x que eu tenha, 2, 3, 4, sempre vai existir um que é maior que ele. Certo? Então, essa interpretação é válida. Então, para todo inteiro, existe um inteiro maior. Isso é válido. Mas desde o momento que eu tiro, isso aqui é verdadeiro, desde o momento que eu tiro o para todo, eu não posso modificar a minha interpretação, eu não posso modificar a minha validade. Mas aí, se eu fizer, existe um y, p de y, isso é falso. Por quê? Está dizendo o seguinte, que existe um elemento y em que y é menor que y. Isso é falso, porque nenhum inteiro tem a propriedade de ser maior que ele mesmo. Certo? Então, por isso não pode. Eu não posso substituir. Eu posso retirar o para todo x, mas eu tenho que colocar no lugar do x um z, um a, um b, um t, tudo exceto o y. Tá entendido, gente? Vocês estão entendendo? Vocês estão tão em silêncio? Mais ou menos. É mais ou menos porque não parou. Não, porque eu estava na esperança de um próximo exemplo conseguir entender melhor. Não, mas isso aqui não é exemplo. Isso aqui não é um exemplo. Eu estou mostrando um contra-exemplo de que eu não posso usar da regra. Tá vendo? Essa regra aqui, tá vendo essa fórmula? Essa fórmula aqui, quando eu retiro o quantificador universal, eu não posso retirar o quantificador universal fazendo com que eu utilize da mesma variável. E aí eu estou dando um exemplo aqui em que isso não funciona. Você entendeu esse exemplo? Você entendeu por que eu não posso substituir esse x aqui por y? Porque se eu substituir... não. Sim, entendi o porquê você não poderia substituir por y. Isso. Entendi. Isso que eu quero que fique claro. A gente vai fazer outro exemplo. Aí vamos ver se você vai conseguir. Agora aqui o exemplo. Para todo x, P de x implica em R de x e não R de y implica em não P de y. Quais são as hipóteses? Quais são as hipóteses? Para todo x, P de x implica em Rx. Para todo x, P de x implica em Rx. R de y e P de y. Não, R de y. Não R de y. E eu quero provar não P de y. Então, é isso que eu quero provar. Então, eu tenho essas duas hipóteses. Beleza. Eu tenho essas duas hipóteses. E aqui eu tenho não R de y, que não posso fazer nada com 1, com a hipótese 1. Por quê? Porque eu tenho para todo aqui que está prejudicando. Então, para isso, eu preciso retirar o para todo. Tirar o para todo, eu estou dizendo o seguinte, que para todo x, P de x implica em R de x. Então, para qualquer elemento, P de x implica em R de x. Como o meu 2, ele está em função de uma variável que eu estou chamando de y, quando eu retirar o quantificador universal, que eu vou retirar agora, eu vou retirar exatamente ele com a variável y. Por quê? Porque se eu tivesse retirado esse quantificador aqui para todo x
e tivesse permanecido com x, eu iria poder fazer alguma coisa com 2? Tendo não R de Y e aqui P de X implica em R de X? Não. Não. Então, eu vou colocar exatamente em função da variável que está aqui. Então, em função de Y. Então, eu fiz a particularização universal. 1. Ok? Agora, eu tenho P de Y implica em R de Y e tenho não R de Y. Que regra é essa que eu posso utilizar? Eu posso utilizar alguma regra? Pode. Tem uma que eu acho que o R de Y é não R de... É Agora eu não lembro se é como... Modo Stone? Modo Stone. Stollings. Quando eu tenho P implica em um Q e eu tenho a negação do Q, eu vou ter exatamente o quê? A negação do meu P. Certo? Ou seja, eu vou ter a negação do meu antecedente, usando o modo Stollings. E aí eu chego à conclusão de quem? Exatamente do que eu queria. Certo? Não era o que eu queria? Exatamente. Quem foi que falou que não tinha entendido tão bem o exemplo? Conseguiu entender agora a ideia? Consegui entender a parte do... A outra parte... Eu consegui entender. Basicamente, a gente tira esse... Para tudo e faz tudo normal Isso. como o outro. Qual é o nome dele que agora eu esqueci? Quantificador. O quantificador, exatamente. Isso. Utiliza da regra de inferência que é chamada de particularização universal. Que no caso, na hipótese, teria, quando tiver um quantificador na hipótese, ela impede que a gente aplique aquelas regras de inferência Exatamente. para poder achar a implicação, não. Não é a implicação. Exatamente. Tá. Não entendi a ideia do porquê fazer. Por que tem que tirar? Você vai ver casos em que você não precisa tirar, mas ele não está prendendo ninguém, entendeu? Ou seja, ele é uma fórmula que está certinha. Mas quando não está, ou seja, quando está prendendo algo dentro, tiver dentro preso, aí eu tenho que retirar. Existe alguma possibilidade dele estar, no caso, no que a gente quer chegar, a gente tem que Sim, aplicar? sim. Eu poderia ter aqui, tá vendo que aqui é não P de Y? Eu poderia ter Sim. para todo Y, não P de Y. E aí é voltar com para todo. Aí é inserir o para todo. Mas a gente ainda não falou de inserção. Então, eu não posso ainda falar de inserção agora. Mas vai Entendi. existir. Tá? Primeiro, eu estou falando de retirar o para todo. Ok? Ok. Beleza. Agora, então, a gente vai aprender a retirar o existe. A gente viu como retira o para todo, qual a restrição, qual é o cuidado que a gente tem que ter ao retirar o para todo, e agora a gente vai retirar o existe. Então, essa regra ele permite retirar o quantificador existencial, e a partir do existe, eu posso deduzir o que eu quiser. Eu posso deduzir P de A, P de B, P de C, P de T, P de X, P de Y, P de Z, o que eu quiser. Sendo que precisam ser símbolos ou variáveis novos. E isso a gente vai ver o motivo de não poder acontecer. Bem, se P for verdadeira para algum elemento do conjunto universo, então eu posso dar um nome específico a esse elemento, já que ele existe pelo menos para um, certo? Então, se eu tiver para todo x, P de x implica em Q de x, e existe y, P de y, isso quer dizer que eu quero chegar à conclusão Q de A. Quais são as hipóteses? Quais são as hipóteses?
Ninguém? Bem, eu tenho para todo x, P de x implica em Q de x. Essa é uma hipótese, né? Porque tá, ó, separada pelo E. Eu tenho existe y, P de y, é uma outra hipótese. E eu quero concluir Q de A. Então, essas são as minhas duas hipóteses. Então, agora eu vou ver o que eu vou fazer. Como eu disse, é necessário que a gente retire o quê? Os quantificadores, certo? Tanto em 1 quanto em 2, eu retiro os quantificadores, eu preciso retirar os quantificadores para poder manipular, certo? Então, o que eu vou fazer? A minha conclusão, ela está com uma constante A, certo? Eu falo, por que você sabe que é uma constante, Raquel? Porque eu disse que constante é de A em diante. A, B, C, D. Geralmente, variável é X, Y, Z, tá? Então, geralmente é assim, tá? Então, eu tenho no A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar o meu quantificador existencial, já colocar ele em função do que eu quero provar que é A. Então, eu vou aplicar em 2 a minha particularização existencial, e eu posso colocar A. Por que eu posso colocar A? Porque os caras que estão anteriores ao meu quantificador, nenhum é A. Eu tenho X e tenho Y, então eu posso utilizar do A. Então, é P de A. Agora, eu tenho que retirar o quantificador para todo. O para todo, eu não tenho nenhuma preocupação. Por que eu não tenho nenhuma preocupação? Porque é para qualquer um. Então, pode ser X, pode ser Y, pode ser Z, pode ser A, pode ser B. Então, como eu quero a minha conclusão em função de A, então eu vou colocar em função de A. Até porque para não brigar com a minha hipótese 3, porque é ela quem eu vou manipular. Então, a minha quarta hipótese vai ser exatamente a retirada do quantificador universal, que é a particularização universal, gerando, então, P de A implica em Q de A. Agora, eu tenho P de A, tenho P de A implica em Q de A. Qual é a regra de inferência que eu posso aplicar em 3 e 4? Modus ponens. Modus ponens. Gerando quem? Q de A. Então, eu vou gerar Q de A usando modus ponens em 3 e 4. Certo? Não era o que eu queria provar? Era o que eu queria provar. Então, cheguei aqui à minha conclusão. Ok? Alguma dúvida até aí? Tá tranquilo. Ok. Então, é o seguinte. Agora, vamos lá. No passo 3, foi dado o nome A ao elemento específico que tem a propriedade P. Ok. No passo 4, usou-se, então, particularização universal para dizer que um condicional que é universalmente verdadeiro no domínio, certamente é verdadeiro para esse elemento A. Isso é válido. Eu poderia trocar? Eu poderia trocar as ordens de 3 e de 4? Ou seja, primeiro retirar a particularização universal, depois retirar o meu quantificador existencial. Poderia ou não? Chutem, gente. Pelo que eu falei, sei lá, não sei. Ninguém tem ideia? Bem, a resposta é não. Eu não posso trocar. Por quê? Qual é a regra para a retirada da particularização existencial? Não, se eu retiro, se eu pego e coloco esse cara aqui, e esse cara aqui,
que vai acontecer? Quando eu retirar o quantificador de 2, eu já vou ter utilizado a minha constante A. Por quê? Porque eu retirei o quantificador para todo, certo? E coloquei em função de A. Então, eu não posso fazer isso. Então, por que a gente não pode fazer isso? Justamente porque a regra me diz que eu tenho que ter uma constante nova, certo? Então, o efeito da restrição sobre a particularização existencial é que você deve primeiro olhar todas as suas hipóteses. E se quiser usar a particularização existencial em alguma delas, faça o primeiro. Então, qual a regra dada? Se existe para ser retirado, primeiro, aí eu vou poder utilizar a variável que eu quiser, que não foi utilizada ainda. Ok? Ok, gente? Sim. Beleza. Agora a gente vai falar da generalização universal. Agora eu vou retornar com o meu para todo. Então agora eu vou voltar, vou fazer com que, vou verificar se é permitido voltar com o quantificador universal. Só que para isso a gente tem que fazer com muito cuidado. A gente não pode voltar de qualquer jeito. Se soubermos que P de X é verdadeiro e que X é um elemento absolutamente arbitrário, isto é, que X pode ser qualquer elemento no conjunto universo, então eu posso concluir o para todo, certo? Mas nem sempre dá para... Eu verifico isso. Então, se supormos que X representa algum elemento específico no domínio que tem a propriedade P, então eu não posso generalizar. Porque se eu sei que existe um elemento que tem a propriedade P, ele existe um, mas não é válido para todos do domínio. Se eu tiver a certeza que ele é válido para todos do domínio, então eu posso voltar com para todo. Certo? Então, por exemplo, para todo x, P de x implica em Q de x. E para todo x, P de x, e eu quero concluir para todo x, Q de x. Quais são as hipóteses? Quais são as hipóteses, galera? Para todo x, P de x, que é x. Implica em QX? Isso, e para todo x, P de x. Exatamente. Essas são as minhas hipóteses. Professor, só uma dúvida. Se tiver, sei lá, pode ser que esteja fora dessa ordem, tipo assim, o E ou esteja no final para todo x, P de x, ele seja hipótese, não seja o que a gente quer chegar? Ou vai estar sempre nessa estrutura? Não entendi sua pergunta. Repete. Vai estar sempre nessa estrutura, tipo, uma hipótese e outra hipótese, implica onde a gente quer chegar. Sempre. Sempre vai estar assim. Ou seja, P1 fórmula, E, P2 fórmula, E, P3 fórmula, E, PN fórmula. Isso implica em um quê? Que é a minha conclusão. Entendi. Certo? Beleza. Então, eu tenho, para todo x, P de x implica em Q de x, e para todo x, P de x. A gente não consegue mexer, por quê? Porque para todo x, P de x não tem nada a ver com o primeiro, a hipótese de cima. Então, eu preciso retirar os quantificadores. Então, vou retirar o quantificador universal em 1 e vou retirar o quantificador universal em 2. Retirei nos dois. Permaneci com X. Por que eu permaneci com X? Porque a minha conclusão está em função de X. Então, para que eu vou mexer no que está quieto? Tá em função de X, deixo em X. Beleza. Agora, eu tenho, em 3 e 4, eu tenho P de X e tenho P de X implica em Q de X.
Eu posso fazer alguma coisa? Posso utilizar alguma regra? Posso. Por quê? Quem é P de X? É o meu P, né? Lá na minha regra de inferência. É o meu P. Esse é P, esse é P. E esse cara aqui é o meu Q. P e P implica em Q. Eu vou utilizar o quê? Modus ponens. Então, eu vou gerar quem? Q, que é o meu Q de X. Então, eu vou aplicar modus ponens em 3, 4. Certo? Opa, desculpa. Então, aqui que agora eu vou fazer? Cheguei à conclusão que eu queria? Não, não cheguei à conclusão que eu queria. Mas eu sei o seguinte, eu sei que no item 1, para todo x, ele vale P de x implica em Q de x. Ou seja, para qualquer universo, a propriedade Q está sendo válida, certo? Ela tem que ser válida, ok? Logo, eu posso, então, aplicar a minha generalização universal, me dando, então, para todo x, Q de x. Então, eu posso voltar com o meu, o meu quantificador universal. Beleza? Ok. No passo 4, note que não existe restrição na particularização universal sobre usar novamente o mesmo nome. Por que que isso acontece? Isso acontece porque eu estou falando de quantificadores universais. Aqui não é existe. Se fosse existe, eu não poderia usar x. Eu teria que usar uma outra variável ou uma outra constante. Beleza. Agora, se eu tiver o seguinte, ó, P de x é uma hipótese, para todo x, P de x foi gerada através de U, generalização universal. Isso pode? Posso fazer isso? O que vocês acham? Pode ou não? A resposta é não. Oi? Acho que não. Não, a resposta é não. Por quê? Porque você tem uma hipótese em que diz o seguinte, olha aqui, o que é P de x? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que tem um x, que é um elemento, que tem a propriedade P. Se eu estou dizendo que um elemento x tem a propriedade P, eu posso concluir, isso é verdadeiro, mas eu posso concluir que por ter um elemento que tem a propriedade P, eu posso concluir que todos têm a propriedade P? Não. Não, eu não posso concluir isso. Aí você pode dizer assim para mim: ah, mas Raquel, eu posso. Mas se o conjunto universo for conjunto universo, tiver apenas um elemento, isso vai funcionar. Sim, mas o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a gente só pode fazer isso quando for válido para qualquer interpretação. Então, eu não posso olhar apenas para uma interpretação. Eu tenho que olhar para todas as interpretações. Então, não é válido fazer isso. Eu não posso fazer isso. Tá? E isso se dá justamente porque X estava livre na hipótese. Ou seja, X não estava dependendo de nenhum quantificador. Ah, mas então se ele tivesse com um quantificador existe, eu poderia gerar o para todo? Não, porque ele estava com o quantificador existe. E existe é diferente para todo. Eu posso ter um para todo, retirar o quantificador universal e gerar um existe. Aí sim, porque se para todo x a propriedade é válida, vai existir um que tem a propriedade. Agora, se eu tiver um existe que possui a propriedade, eu não posso concluir que para todo existe. Ok? Beleza. Então, só para exemplificar, conjunto universo consiste de todos os carros. Então, o conjunto universo é o conjunto de todos os carros.
A propriedade X é o seguinte, X é amarelo, ou seja, o carro é amarelo, tá? Então, eu vou chegar ao seguinte, olha, eu tenho como hipótese que eu tenho um carro X que é amarelo. Quando eu faço isso, quer dizer o seguinte, ó, algum carro pode ser amarelo, mas certamente todos não serão amarelos. Então, eu não posso concluir que todos são amarelos. Entenderam a ideia? Entenderam? Sim. Beleza. Sim. Ok. Então, vamos lá. Para todo x, existe um y que tem a propriedade Q de xy. É uma hipótese. Aí, o que eu fiz? Eu retirei o quantificador universal para todo, tá? Com o quê? A particularização universal. E ficou em quê? Existe y Q de xy. Aí, agora, eu fui lá e retirei o quantificador existencial, tá? Aí tirei em Y. E aí, ao invés de eu colocar Y, eu coloquei um T. Coloquei um T, o T não é variável, não foi utilizado em nenhum momento, então eu posso utilizar. Então, utilizei da particularização existencial em 2. Aí, o que eu fiz agora? Aí, o Q de XT, o Q de XT eu tenho, e vou lá e gero o para todo. Eu posso pegar e gerar o para todo em 3, utilizando da generalização universal? Ou seja, para todo x, Q de XT? Eu posso fazer isso? Posso fazer isso, gente? O que vocês acham? Por quê? Não, porque você não sabe se o x é só um elemento ou se é realmente uma variável. Porque você está pegando ele Exatamente. Olha só. Aí, o que uma acontece? fórmula. Na questão 1, na questão 1 não, na hipótese, ou seja, no item 1, o meu x é para todo. Uma vez que eu retirei esse para todo, eu fiquei com uma fórmula que é existe y Q de xy. O que aconteceu com esse x? Esse x virou o quê? Uma variável livre, certo? Se eu quisesse retornar com o para todo, eu poderia. Por quê? Porque eu não mexi na estrutura do meu para todo. Mas agora eu vou mexer. Por quê? Porque agora eu vou retirar o existe. E ao retirar o existe, eu peguei um elemento específico e coloquei aqui, que foi o T. E aí, esse X aqui, ele realmente virou um X livre, específico para atender T. E não para atender todos. Certo? Então, eu não posso voltar com o para todo dessa forma. Por quê? Porque eu coloquei um T, que é um T específico. Certo? Então, esse X era livre. Então, eu não posso fazer isso. Então, há o uso incorreto dessa forma. Então, eu não posso voltar com esse para todo. Eu só poderia voltar com para todo em 2. Aí eu poderia voltar. Ok? Porque eu não mexi na estrutura. Tá? Ok. Então, Q de XT foi deduzido da fórmula no passo 2, no qual X é livre usando a particularização existencial. Exatamente o que eu havia falado. Então, só para exemplificar que isso não funciona. Conjunto universo consiste de todos os números inteiros. Então, todos os inteiros. Então, eu tenho o seguinte, olha, que para a minha propriedade Q de XY é a propriedade x mais y igual a 0. X mais y igual a 0. Beleza. Então, eu tenho que para todo x, sempre vai existir um y em que x mais y é igual a 0. Isso é verdade? Ou seja, para qualquer cara, para qualquer número,
sempre vai existir um outro número, que pode ser ele mesmo, nada impede, em que x mais y é igual a zero? Isso é verdade? Sim. Sim, isso é verdade. Por quê? Porque se eu tenho x igual a 2, o y vai ser menos 2. Se o x é igual a menos 3, o y vai ser 3. Se o x é zero, o y vai ser zero. Então, a soma, né, de dois números que são opostos, né, vão me gerar o zero. Então, essa propriedade é válida, ou seja, essa propriedade é válida, não, essa fórmula é válida, em que diz que para todo x sempre vai existir um y em que x mais y é igual a zero. Mas não é verdade que se eu fixar um t qualquer, ou seja, esse y aqui não é um y qualquer, é um t fixo, virou constante. Não é verdade que somando qualquer inteiro x a t, eu vou ter zero. Suponha que t seja 2. Quer dizer que para todo x, né? Esse 4 está dizendo o seguinte, que para todo x, x mais t é igual a zero. Se t é 2, x mais 2 é igual a zero. Isso é verdade? Não. Não, isso não é verdade. Exatamente. Não é verdade. Por quê? O x tem que ser um número que é menos 2 para poder zerar, certo? Mas eu não estou dizendo isso, estou dizendo que para todo x isso é válido. Ok? Então, foge aí a minha regra. Professora, a particularização existencial, então, no caso, ela vai, para poder, ela retira o existente, existe y, dando um valor constante para o y. Não necessariamente um valor constante, pode ser uma variável, tá? Pode ser uma variável, só que essa variável é uma variável que ela acaba ficando constante em relação ao elemento anterior, ou os outros elementos. Um cara fixo, na verdade. Não uma não, entendeu? Não necessariamente precisaria ser um número, mas uma constante. Sim, ela vai ser um valor, entendi, um valor fixo. Exatamente. Dependente do outro elemento. Exatamente. Tá? Beleza. Então, demonstre o argumento para todo x, p de x e q de x. Isso implica em para todo x, q de x e p de x. Vamos lá. Quem é minha hipótese? Para todo x, p de x e q de x. Para todo x. Não. P de x e q de x. Exatamente. Então, a minha hipótese é exatamente essa. Ok? Essa é a minha hipótese. Então, se essa é a minha hipótese, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Para fazer a particularização. Eu pareço uma maluca na praia pelo universal. Exatamente. Eu vou fazer a minha particularização universal. Vou retirar. Então, vai me dar P de X e Q de X. Certo? E agora? O que eu quero provar? Que para todo x, Q de x e P de x. E aí? Essa 2 implica nela. Certo. Eu acho que vai ter que tirar também, né? Vai ter que fazer a particularização universal. Não, eu não posso retirar nada porque é o que eu quero provar. Então, não vou... Sim. É o que eu quero provar. Mas o que eu quero... Olha o que eu quero provar. Eu quero provar... Eu tenho P de X e Q de X. Eu quero provar quem? Para todo X, Q de X e P de X. Tem alguma regra que vai gerar isso para mim? O Luiz falou comutatividade. Perfeito, Luiz. A comutatividade. Ou seja, eu vou virar. A e B é equivalente a B e A. Então, eu vou usar a comutativa em 2. Usei a comutativa.
Não mudei nada das minhas variáveis. As minhas variáveis continuam com a mesma estrutura. Então, eu posso voltar com a meu quantificador para todo, utilizando da generalização universal. Então, para todo Não x... consegui ver. Oi? Foi isso que eu não consegui enxergar, como eu faria Exato. para poder Mas aí é que tá. Isso, explicar. por isso é que eu falo da importância de saber bem as regras. As regras são importantes. Certo? Beleza? Ok. Beleza? Agora, por último, a generalização existencial, ou seja, como voltar com existe. Na verdade, voltar com existe é muito mais simples, porque se você tem uma propriedade que vale para alguém, então eu posso voltar com ela. Fácil, porque você sabe que tem pelo menos um que funciona a propriedade. Então, permite a inserção do quantificador existencial. Então, de P de X ou de um P de A, eu posso deduzir um existe X, P de X. Existe Y, P de Y. Então, eu vou exatamente fazer isso. Então, se algo foi nomeado como tendo a propriedade P, logo podemos dizer que existe algum elemento que tem a propriedade P. Então, demonstre o argumento. Para todo x, P de x, implica em existe x, P de x. Qual é a minha hipótese? Qual a minha hipótese? Para todo P de X. Para todo x, P de x. Exatamente. Então, essa é a minha hipótese. Então, agora eu vou ter que o quê? Retirar o quantificador universal. Retirei o quantificador universal. A minha conclusão está em função de x, então eu vou permanecer com ele em função de x. Retirei e gerou quem? P de x. Se eu tenho um x que tem a propriedade P, eu posso voltar, então, com o quantificador existe. Então, existe um x que tem a propriedade P de x. Voltei com o existe. Exatamente o que eu queria provar. Certo? Certo, gente? Certo. Beleza. Sem a restrição sobre a generalização, de P de A y, poderíamos deduzir o que? Existe Y, P de Y, Y. Ou seja, eu posso fazer porque a restrição da generalização existencial diz o seguinte: eu posso voltar com existe desde que não seja nenhuma variável ou constante do escopo, certo? Da minha propriedade. Então, eu estou dizendo o seguinte, que se eu tenho P de A, Y, eu não posso voltar com existe Y, P de Y, Y. Por quê? Porque a variável quantificada Y, ela foi colocada no lugar do símbolo constante A, certo? Que já estava na fórmula. E quando isso acontece, eu acabo fazendo o quê? Transformando uma y, que era uma variável livre, em algo que não é livre. Quando você coloca o existe, y, p de y, não existe. Ok? Então, eu tenho que o argumento p de AY implica em existe y, p de y, não é válido. Por quê? Exemplo, conjunto dos números inteiros. O conjunto universo é formado pelo conjunto dos números inteiros. Se eu tiver a propriedade x, p de x, y, em que y é maior que x, eu tenho, e eu tiver A representa o número zero, ou seja, A é uma constante, eu vou ter P0Y. Então, eu estou dizendo que existe um número, certo? Que Y é maior que zero. Certo? Mas isso é falso. Por quê? Porque não existe um inteiro Y que é maior do que si mesmo.
Certo? Por quê? Porque quando eu digo existe y, p de y, eu estou dizendo que existe um número y em que y é maior que y. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Entendido, gente? Sim. Beleza. Então, mais um exemplo. Use a lógica de predicado para a prova do argumento. Para todo x, p de x e q de x, isso implica em para todo x, p de x e para todo x, q de x. Quais são as hipóteses? Quais Para são? todo x, p de x e q de x. Para todo x, p de x e q de x. Essa é a minha única hipótese. Certo? E agora, o que eu faço? PU. Retiro o quantificador universal. Então, vou ter que retirar o quantificador universal. Deixei com x porque a minha conclusão é em função de x. Então, deixei em x. E agora? Eu quero chegar à conclusão que para todo x, p de x e para todo x, q de x. E aí? Qual propriedade uso? Alguém? Não consigo lembrar o nome. Não? Mas ele faz o quê? O que ele faz? Ele pega o P de x e Q de x e transforma em quê? Ele transforma, ele simplifica. Ele vai exatamente gerar quem? P de x. Ou ele pode gerar quem? O Q de x. Ele também pode gerar o Q de x. Ele pode gerar o P de x, ele pode gerar o Q de x. Certo? Se eu tenho P de x e eu tenho o Q de x, eu posso agora usar do quantificador para todo. Então, posso exatamente fazer a generalização universal. Generalizei 3, generalizei 4. Agora eu preciso o quê? Unir os dois. Eu vou unir os dois, 5 e 6, vou fazer o quê? A conjunção. Certo? Dos dois. Sim. Beleza. Então, com isso, a gente já conseguiu ver como que a gente faz para inserir, para retirar os quantificadores universal e existencial. A gente viu como que a gente consegue inserir os quantificadores universal e existencial. E agora a gente vai fazer a extensão do método dedutivo, que é exatamente inserir uma hipótese que nós chamamos de hipótese temporária. O que significa a hipótese temporária? O que a gente faz? Se a gente tem, se alguma fórmula T for inserida em uma sequência de demonstração, ou seja, eu peguei essa fórmula T, inseri, tá, na sequência de demonstração, e finalmente uma fórmula bem formulada F foi deduzida de T, ou seja, foi gerada usando T e de outras hipóteses, claro, então eu posso deduzir uma fórmula que é chamada de T implica F. E aí eu posso utilizá-la na minha sequência de demonstração. Por que isso? Porque se eu supor temporariamente que T é verdadeiro, tá? Se T é verdadeiro, o que vai acontecer? T é verdadeiro, vou deduzir várias outras coisas junto com ela, que vão ser também verdadeiras, porque T é verdadeiro, então vou gerar verdadeiro. Quando eu fizer T implica nessa minha F, que foi deduzida em algum momento, que é verdadeira, T implica em F também é uma sequência verdadeira, também é uma implicação verdadeira. Então, eu não mudei em nada na minha fórmula,
certo? Então, eu consigo resolver o problema. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai ver como que a gente utiliza disso. Por quê? Por que utilizar desse método? Porque, às vezes, eu preciso desse método para retirar algumas partes da minha fórmula que estão impossibilitando de eu dar continuidade à minha sequência de demonstração. Então, por exemplo, eu tenho aqui P de X implica em para todo Y, Q de XY, e isso tudo implica em para todo Y, P de X implica em Q de XY. A minha hipótese, a única hipótese que eu tenho é essa daqui. Então, essa é a minha hipótese. Agora, eu não consigo ver chat. Agora, se eu pegar e eu tenho essa hipótese aqui, P de X implica em para todo Y, Q de XY, o que eu preciso fazer o que eu precisaria fazer para ter somente esse pedaço? Para eu ter somente esse pedaço, eu precisaria ter uma hipótese que fosse o meu antecedente desse consequente, o meu antecedente dessa condicional. Então, é isso que eu vou fazer, que eu vou chamar de hipótese temporária. Então, eu vou assumir que esse cara é verdadeiro. Assumir. P de X. P de X é verdadeiro. Então, essa é a minha hipótese temporária. Ao assumir que é verdadeiro, eu posso, então, agora, utilizar do modus ponens, onde eu tenho P, esse cara é P, e esse final aqui é Q. Certo? Então, P e P implica em Q, vai me gerar o Q. Certo? Gente, espera um instantinho, minha mãe tá me ligando toda hora aqui, eu tenho que atender ela rapidinho. Espera só um instante. Oi, gente, desculpa. Mas me ligou umas 20 vezes já. Bem, onde eu estava? Tá, então eu utilizei da hipótese temporária. Vocês estão me ouvindo? Eu tirei o microfone? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Ah, tá. Tá bom. Então, tá. Então, o que eu fiz? Eu chamei a hipótese temporária de P de X. Por quê? Porque ao retirar esse cara, eu vou ter exatamente esse pedacinho aqui que eu vou poder utilizar da minha particularização universal, porque aí eu vou retirar esse para todo e vou ficar com o meu Q de XY. Então, o que eu vou fazer é exatamente isso. Vou usar modus ponens com 1 e 2, gerando para todo Y Q de XY. Assim, eu consigo utilizar a minha particularização universal em 3, gerando Q de XY. E agora eu volto com o que nós chamamos de retorno da hipótese, ou seja, a saída da hipótese temporária, digamos melhor. Eu chamei, esse cara aqui é a minha fórmula, que eu chamei de T aqui na minha definição. Esse é o meu T. Gerei esse cara aqui, tá? Depois gerei esse cara aqui, que eu vou chamar de F, tá? E depois eu vou gerar uma quinta hipótese, que vai ser a saída temporária, que vai ser T implica em F, tornando tudo verdadeiro.
Então, eu tenho P de x implica em Q de xy, que é a minha saída da hipótese temporária, e ao fazer isso, eu gero mais ou menos o que eu quero. Que eu quero provar exatamente o quê? Que para todo y, P de x, Q de xy, certo? E aí, falta o para todo. Mas concorda comigo que o y, eu retirei aqui, fiz a particularização universal aqui em y, e em nenhum momento eu mexi com o y e o y se transformou em alguma variável livre? Nenhum momento. Então, eu posso voltar com o meu para todo, certo? Porque x vai continuar sendo livre. Já era livre e continua sendo livre. Então, eu volto com a generalização universal. Ok? Beleza. Exemplo, onde a gente utiliza a hipótese temporária também. E aí a gente pode utilizar dessa propriedade, porque essa propriedade aqui pode ser utilizada, que a gente vai chamar de negação. Eu tenho o seguinte, que não existe um x com a propriedade A, implica em dizer que para todo o x não tenho a propriedade A, certo? Então, é isso que está dizendo nessa minha hipótese, né? Ou seja, nessa minha regra de inferência. Então, se eu tiver não, existe x, A de x, eu posso chegar à conclusão que para todo x não há de x. Mas, para isso, eu vou provar isso. Então, a minha primeira hipótese é a seguinte. A hipótese é não existe x, A de x. Então, não existe A de x, não existe x, A de x. Essa é a minha hipótese. Para isso, eu vou utilizar uma hipótese temporária para que eu possa mexer. E a hipótese temporária que eu utilizei foi o A de x, tá? Essa hipótese, na verdade, é uma hipótese não muito fácil de visualizar, tá? Porém, nos exemplos, nos exercícios, vocês vão ver que nem sempre é assim, tá? Esse aqui, em especial, é uma hipótese temporária meio que forjada, né? Eu forcei isso. Então, eu vou chamar A de x. Tá. O que eu tenho? Primeira coisa, eu tenho A de x como hipótese, eu tenho não existe x, A de x. São duas hipóteses. Se eu tenho um A de x, eu tenho um existe x, A de x. Por quê? Porque se eu tenho um x que tem a propriedade A, então eu posso utilizar da minha generalização existencial. Então, eu vou ter existe x, A de x. Se eu tenho exatamente o quê? Eu tenho esse cara aqui, que é o meu T, tá? E esse cara aqui é o meu F, eu posso fazer a saída temporária, tá? A saída temporária da minha hipótese temporária. Ou seja, T implica em F. Então, aqui, ó, T implica em F. Chamei esse cara de A de X, é o meu T. Gerei uma outra fórmula que é verdadeira, se eu estou assumindo que essa é verdadeira, então, quando eu fizer T implica em F, tudo vai ser verdadeiro. Então, eu vou ter A de x implica em existe x, A de x, que é a minha retirada da hipótese temporária. Se eu olhar para 1 e para 4, eu vou ter exatamente o seguinte. Eu tenho P aqui, eu tenho Q aqui, e tenho a negação de Q. Se eu tenho P implica em Q e tenho a negação de Q, então eu posso utilizar de modos tollens.
Modus tollens vai negar o meu antecedente. Negar o meu antecedente é quem? Não há de X. Opa, estou chegando ao que eu quero. Eu quero, na verdade, para todo X, não há de X. Eu não tenho nenhuma variável livre, eu só trabalhei com X, então eu posso voltar com para todo. Voltei com para todo. Então, eu tenho a generalização universal, certo? Então, eu posso utilizar dessa negação. Uma outra negação também que a gente pode utilizar, tá? É exatamente o seguinte: se eu tenho não para todo X há de X, isso implica em dizer que existe um X que não tem a propriedade A, certo? É a negação também é chamado de negação. Então, para exemplificar, use a lógica de predicado para a prova do argumento. Para todo X, P de X ou Q de X implica em não existe X, P de X, isso implica em para todo X, Q de X. Vou usar para todo X, P de X ou Q de X de hipótese, certo? Vou chamar de não existe X, P de X de outra hipótese. E, Raquel, não entendi. Por que você utilizou? Se aqui é uma implicação, por que você utilizou não existe X, P de X como hipótese? Lembra lá na lógica de proposicional que eu falei quando eu tenho P1 e P2 e P3 até Pn implica em A implica em B, eu posso utilizar esse A como sendo uma hipótese a mais. E basta eu concluir o quê? O quê? Então, eu posso utilizar isso aqui como hipótese. Eu vou ter, então, não existe X, P de X. Posso usar a negação aqui, que vou ficar com para todo X, não P de X. E aí eu tenho para todo aqui e tem para todo aqui. Vou retirar o para todo, tanto em 1 quanto em 3. Posso retirar e permanecer com X, já que a finalização é com X, a minha prova é com X. Então, eu vou ter P de X, não P de X, particularização universal. Vou fazer particularização universal em 1 também, chegando em P de X ou Q de X. Certo? Agora, 4 e 5 eu posso utilizar do silogismo disjuntivo, certo? Silogismo disjuntivo gera exatamente Q de X. Q de X é mais ou menos o que eu quero provar. Falta o quê? Inserir o para todo. Eu posso inserir o para todo? Posso inserir o para todo. Por quê? Porque aqui eu só trabalhei com X. E o Q está dentro do para todo. Então, ele é válido. Certo? Então, eu posso voltar com o quantificador universal. Beleza? Ok. E aí, a gente finaliza, né? Esses são os exercícios que eu já até passei para vocês, né, na terça-feira. E eu quero que vocês façam esses exercícios, tá? E já podem olhar na prova, a questão. A questão vai estar disponível às 22 horas. Tudo bem? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Beleza. Então, agora vocês, né, se puderem, né, novamente vejam a gravação, né, assim que eu colocar no YouTube, né, eu tenho que baixar primeiro, tudo mais, e depois vocês façam os exercícios, tá bom? Você pode